Voltamos. Levamos a rasteira aqui do Zoom. Sempre pego de calças curtas aqui com o horário do Zoom. Deixa eu abrir o chat. Ok. O professor tem que aprender a tentar ali, isso acontece, isso que eu dou aula para 6 turmas. E eu ainda assim levo essas rasteiras do Zoom, por não me atentar ali no tempo. Vamos ver quem está faltando. Está faltando gente. Não, acho que está todo mundo aí. Beleza? Podemos retornar? Estão me ouvindo? Sim? Não? Beleza? Sim. Beleza. Sim. Então, só concluindo, né? Anteriormente, então, ao CPC 2015, geralmente só com a declaração da parte de que ela não tinha condições, era deferida a justiça gratuita. Né? A ideia, na verdade, seria essa. Né? Você alegou que não tem as condições, né? Se você não estiver de má fé, né? Porque, vejam, o princípio que se aplica é o da boa-fé objetiva. Eu assumo que está todo mundo de boa fé. Se você acha que alguém está agindo de má fé, você tem que provar a má fé. Né? Então, essa é uma máxima, né? A boa fé se presume, a má fé se prova. Então, a ideia seria essa, mas isso mudou. Né? Inclusive, daí, o artigo 98 lá do CPC, ele prevê algumas outras hipóteses. Às vezes o juiz pode, então, cortar pela metade o valor das custas. Então, paga metade. Se não tem dinheiro para pagar tudo, paga metade. Né? Parcela no fim do processo lá. Né? Então, fica, né, já que deu a curiosidade sobre isso, o artigo 98 do CPC dá uma boa noção ali sobre pedido de gratuidade da justiça. Beleza? Beleza. Então, decisões interlocutórias. Falamos da sentença, põe fim ao processo, seja por um problema formal, um vício formal, um problema processual, seja pelo julgamento do mérito, o juiz decide a causa. Nas decisões interlocutórias, o processo ele sofre incidentes e o juiz vai tendo que decidir no meio do processo, né? Tomar decisões no meio do processo que não põem fim ao processo. Né? Simplesmente tem que dar uma decisão para algo que vai ocorrer no meio do processo. Usei como exemplo o indeferimento de gratuidade da justiça, falei também sobre determinação de perícia. Né? E aí, por último, né, os atos, né, de impulso do processo, né, que são os despachos. Né? Então, falar, o juiz despachou. Né? Aqui, pessoal, entendido como qualquer outro ato do juízo que não seja uma sentença e não seja uma decisão interlocutória. A gente vai pela exclusão. Tá? Aqui eu falo, princípio do impulso oficial. Não sei se vocês chegaram a ver isso em direito constitucional, mas dentro do direito processual, esse princípio diz, né, que é responsabilidade do Estado, no papel do Poder Judiciário aqui, né, que é quem toca aí as ações da justiça, obviamente, dar movimentação ao processo, é a obrigação do Estado. E esse é o impulso oficial. O processo ele não fica parado, e não são as partes necessariamente que ficam requerendo a todo momento. Você não precisa requerer, por favor, servidor do cartório, numere as páginas do processo. Por favor, distribuidor, coloque número nesses autos, encaderne esse processo, quando se fosse na época, né, do processo físico. Quem faz isso é a justiça. Né? E no despacho, o juiz ele determina essas medidas para o andamento do processo. Então, quando ele designa uma audiência, por exemplo, designa audiência para a data X. Né? Às vezes, intima a parte, né? Fala, intime-se o autor para apresentar manifestação sobre essas provas acostadas pelo réu. Né? Então, o réu vai lá junto a alguma prova no processo, ele, pelo princípio da ampla defesa do contraditório, ele te dá um prazo para você se manifestar sobre as provas. É um despacho, né? Chamado de despacho de mero expediente. O juiz está dando movimentação ao processo. Agora, aqui, cuidado, tá, pessoal? Aqui eu preciso que vocês tenham
bastante cuidado quando forem analisar. Tenho certeza que o professor que for falar de recursos também vai alertar vocês para isso. Cuidado com a natureza jurídica da decisão, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre natureza jurídica. Como que eu gosto de colocar e falar sobre natureza jurídica? Pessoal, no direito, na maior parte das vezes, a gente tem que olhar para o troço. Você olha para o negócio ali, aí você vê, tem 4 patas, ele muge, ele dá leite, ele tem chifre. É uma vaca. Você pode chamar de gato, você pode chamar de cachorro. Não, vai ser uma vaca. Mesma coisa, tá? Aqui para esses tipos de atos. Você olha para o ato, né? Ele tem cara, cheiro, cor, focinho de decisão interlocutória. Mas está escrito lá em cima, despacho. O despacho de mero expediente. Só que dentro desse despacho tem um conteúdo decisório. O juiz tomou uma decisão, né? Uma questão incidental. Está chamando despacho. Qual é o problema do despacho? Que, em tese, de despacho não cabe recurso. Né? Então, não cabe recurso sobre despacho. Depois vocês vão ver lá sobre um recurso chamado correição parcial, mas isso eu deixo lá para o professor de recursos falar para vocês. Mas, em via de regra, despacho não cabe recurso. Então, você vê aquilo, né? Você lê a peça, está escrito lá despacho de mero expediente e tem uma decisão. Aí você fala, meu Deus, isso eu não posso aceitar isso, eu preciso recorrer. Mas não despacho. Opa, derrubei o microfone. Mas é um despacho isso aqui, como é que eu vou recorrer? Tem que atentar para a natureza jurídica. Pode chamar de despacho, mas faz essa análise da vaca que eu falei. Se tem conteúdo decisório, está ardendo para você ali o que o juiz, a decisão que ele tomou e está chamando de despacho, não é despacho, é decisão interlocutória. Tá? Para isso eu trouxe aqui uma decisão, né, uma jurisprudência, Tribunal de Justiça Mato Grosso do Sul, um agravo interno civil, um agravo que é feito dentro do próprio tribunal, né? Isso é um agravo que vocês vão ver depois dentro dos regimentos internos dos tribunais. O que diz lá, né? Vamos praticar a leitura de ementária e das ementas. Agravo de instrumento, né? Uma ação de busca de apreensão em alienação fiduciária, famoso contrato de financiamento, né? Ré não encontrado. Expedição de ofício a órgão público e privados para sua localização e bloqueio do veículo. Não achei onde estava a pessoa, preciso encontrar o endereço dela, preciso encontrar ela, preciso bloquear os bens dela. O juízo manda cartas aí, né, para Copel, Sanepar, Receita Federal, empresas de telefonia, etc., para tentar achar essa pessoa. Não esgotados todos os meios administrativos. Impossibilidade. Despacho com conteúdo decisório e não de mero expediente. Prejuízo à parte, passível de recurso, agravo conhecido e provido. Nesse caso, o Professor, cortou. O senhor está falando com a voz. Parece que pegou um gás hélio. Espera aí. Aí voltou. Voltou ao normal? Voltou. Beleza. Aonde que estava falando com gás hélio aqui para eu voltar, né? Ali no pequeno despacho, professor. Foi ali que começou a falar com voz de gás hélio. Quando eu comecei a falar aqui desse ementário ou antes ainda? Não, acho que foi mesmo decisório e não de mero expediente. Tá. Então, para a importância da análise da natureza jurídica da decisão, né? Se você vê lá que chamou despacho, mas tem conteúdo decisório e está te causando um prejuízo, você vê que precisa recorrer, aquilo ali não é um despacho, aquilo é uma decisão interlocutória, né? E vai caber o recurso. Então eu trouxe essa decisão para mostrar para vocês o que aconteceu. Não dá para saber, com base aqui no ementário, qual foi a decisão, né, do juízo. Provavelmente por não esgotar todos os meios administrativos, ou melhor, né, encontrar a parte enviando cartas e ofícios para todos os órgãos,
Talvez a parte tenha pedido, né, para o juiz uma citação por edital, alguma coisa nesse sentido, o juiz indeferiu, né, só que chamou de despacho, e na verdade era uma decisão interlocutória. A parte entrou com recurso e o Tribunal de Justiça aí do Mato Grosso, nosso exemplo, Mato Grosso do Sul, conheceu do recurso e proveu o recurso. Ele disse, realmente, isso aqui está chamando de despacho de mero expediente, mas na verdade tem conteúdo decisório, né? Despacho com conteúdo decisório e não de mero expediente. Causou prejuízo à parte, logo é passível de recurso. Tá? Então, atentem para isso. Isso é uma lição importante, prática, né? Que vocês têm que levar. Muito bem. Tem ainda atos processuais que são praticados, né, por aqueles que exercem serviço judiciário. O escrivão, o chefe da secretaria, né? Então, quando coloca lá número do registro no processo, quando coloca lá no... Hoje em dia no ProJude é praticamente feito automaticamente, né? Mas sempre tem. A gente chamava, meus professores falavam que eram os carimbadores, né, os carimbadores malucos do tribunal, lá, porque as folhas iam sendo carimbadas, né, com dizer folhas, e aí o servidor ia anotando o número de páginas do processo. São atos processuais, né? Às vezes o juiz manda lá, numera, né, as páginas que daqui para frente está sem número. Né? É um despacho do processo, né? Não é um conteúdo decisório, mas é um ato processual, e o ato de se numerar as folhas, por exemplo, era um ato processual. Né? Colocam lá na capinha do processo data do início, etc. O que com o processo eletrônico, obviamente, já ficou vencido, né? Porque já é tudo automático. Isso aí. E importante saber, né? Alguns atos ocorrem em audiência, sem a necessidade de publicação ou intimação, tá? Porque o juiz, às vezes ele nem fala, e às vezes ele nem te avisa, tá? Mas às vezes a parte sai intimada da audiência. Tá? Eu vou falar sobre isso ali, daqui a pouco a gente vai entrar na próxima parte da aula, vai falar um pouco sobre o tempo dos atos processuais e um pouco sobre prazos, né? E aí, às vezes, tem que tomar esse cuidado, né? Porque, geralmente, como que acontece? O juiz dá uma decisão no processo e junta a decisão dele lá. Então, vem lá. Né? Às vezes, nem está escrito decisão interlocutória, mas o juiz juntou no processo uma peça. Aí depende, né? No processo eletrônico, por exemplo, depende do serventuário da justiça, é ele que vai pegar essa decisão e vai expedir uma intimação para você, advogado. Aí você vai receber essa intimação. Não é o juiz que automaticamente te intima. O juiz, ele fala, intime-se. E aí um servidor lá do cartório vai fazer essa intimação. E aí o seu prazo vai passar a correr a partir dessa intimação. Não da data que o juiz deu a decisão efetivamente, mas de quando você foi avisado que existiu essa movimentação no processo. Cuidado, importante saber, coloquei por isso, porque tem atos que às vezes você não recebe essa notificação da intimação. Muitas vezes o juiz é bacana e ele avisa para você, está saindo da audiência ou acaba a audiência, o juiz fala, atente às partes que vocês saem intimadas já desse ato. Isso quer dizer que você não vai receber um aviso lá no sistema, nem uma intimação formal, nada. Você já saiu da audiência informado. O juiz fala, saiu daqui, você tem prazo para contestação. Né? Prazo de 15 dias. Então, a parte ré, né, o réu sai intimado. Né? E o autor já sai intimado também do prazo da impugnação da contestação, né, que vai passar a correr depois da juntada da contestação. Você não vai ser avisado mais. A intimação se deu em audiência. Tá? Então, não vai ter esse ato. Não é como se pulasse o ato processual, é que ele é praticado direto na audiência. Não precisa mais o servidor vir e falar para você, né, emitir lá a sua intimação e mandar para você. Você recebeu um e-mail lá da justiça que fala nova intimação no processo. Não vai receber. Tá? Então, toma cuidado. O exemplo que eu dou aqui é uma sentença. Às vezes você vai para a audiência de instrução e julgamento, ouve as testemunhas e o juiz já está convencido, já está tranquilo para julgar, né, o mérito. Então ele abre prazo, ele fala, né, prazo para apresentar as suas razões finais orais, você
tem que falar ali na hora, na audiência, né, apresentar suas razões. Você pode pedir um prazo para ele. Cuidado, né, que nem sempre esse prazo é deferido. Às vezes o juiz fala, não, indefiro o prazo, orais, é agora, porque eu vou dar sentença em audiência. Você tem que estar preparado. Aí o juiz profere a sentença em audiência. Nesse momento que a sentença foi proferida, você está intimado. Ou seja, daquele dia passa a correr seu prazo para apresentar o seu recurso. Tá? Não vai depender de outro ato. Acontece. Tá? Não é a via de regra aqui, né? Poderia ser, né? Aceleraria muito o processo, mas depende da ação e pela questão, né, da quantidade de processos que abarrota o judiciário, difícil. O juiz já está, não sei que seja um caso mais simples, né, ou ele já está bem convencido, já estudou bem o caso, que ele vai decidir em audiência. Mas, ocorrendo isso, pessoal, né, o ato é praticado direto em audiência. Muito bem. Para julgamentos colegiados nos tribunais, então, o ato, né, são os atos dos desembargadores, quando eles vão julgar aí os recursos, se dá o nome de acórdão, né? Ali, CPC artigo 204, vamos lá. Manusear código, eu vejo sempre o pessoal está com vademecum aí, né? O famoso vem comigo, sempre debaixo do braço. O que diz o artigo 204? Olha só, fantástico. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Muito bem, olha só que importante. Tá? Então, por que acórdão? Não é porque, no fim das contas, é praticamente um acordo que entram os desembargadores. Né? São 3 que vão julgar lá o seu recurso. Quando os 3 proferem os seus votos, né? Então, nós temos lá, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Né? Nós temos lá um desembargador relator, aquele que é responsável por efetuar o relatório do processo, então ele vai descrever tudo o que aconteceu durante esse processo até chegar nas mãos dele. Dentro do julgamento, daí nós temos um revisor, né? Ele revisa todos os fatos, os fundamentos, etc., das decisões passadas, ele não faz relatório, mas ele revisa o relatório. E um terceiro julgador, que serve para desempatar, né, o julgamento, caso de empate entre relator e revisor, temos o vogal, que ele vai proferir aí o seu voto também para fins de desempate. Só que esse cara, né, geralmente, ele não lê o processo com tanto cuidado quanto o relator, o revisor também não tanto quanto o relator, mas um pouquinho mais, e o vogal, às vezes, ele é no meio do julgamento ali no tribunal mesmo, que ele está ouvindo sobre aquele processo. Então, não sei se vocês já assistiram sessões de julgamentos, mas às vezes surge uma discussão lá durante o julgamento e o desembargador, ou até o ministro, no caso, né, dependendo, porque lá nos tribunais superiores também são órgãos colegiados, então segue a mesma dinâmica. E eles falam assim, eu quero vistas, peço prazo para vistas aí do processo antes de proferir meu voto. Significa que ele vai pegar esse processo para poder estudar algum ponto que durante o julgamento ali, se ele concordasse, por exemplo, com o relator ou com o revisor, ele podia votar junto. Ele fala, eu tenho o mesmo ponto de vista do revisor, né? Então sigo o voto do eminente para fins de prover o recurso ou improver o recurso. Mas às vezes ele quer saber mais do processo para julgar, então ele pede vistas. Tá? Então essas decisões colegiadas, né, que tem mais de um julgador, se chamam acórdão. Tá? E cada um deles profere um voto. Tá? Então, o relator vai dar o seu voto, o revisor vai dar o seu voto, o vogal vai dar o seu voto. No voto é onde tem vai seguir a mesma dinâmica lá da sentença, tirando a parte, né, da síntese lá do relatório, que já foi feito pelo relator, e aí vai vir os fundamentos de fato e direito e a decisão, né, o dispositivo que vai justificar a decisão tomada.
para daí depois poder analisar se vai caber recurso ou não, e você saber qual foi o resultado. E aí, das decisões dos tribunais é que saem isso aqui, né, pessoal? São as ementas aí que dão supedâneo, que dão sustentação para a nossa jurisprudência, né? Então, aqui foi um recurso conhecido e provido. Não está dizendo aqui, geralmente ele diz, né, se foi por unanimidade de votos ou se for por maioria de votos. Então, nesse recurso, se for por unanimidade, 3-0. Os 3 desembargadores votaram igual. Se for por maioria de votos, foi 2-1. Né? Nesse caso do julgamento, por exemplo, de um agravo de instrumento. Foram 3 desembargadores, o recurso foi provido. Só lendo essa ementa não dá para saber aqui se foi unânime a decisão ou se foi por maioria de votos. Tá? O que muda? Na unanimidade, a gente foge um recurso. Quando não é unânime a decisão, nós temos a possibilidade de um recurso dentro do próprio tribunal. Já ouviram falar, com certeza, os famosos embargos de infringência. Deixo também para o professor de recursos lá, vocês vão ver certinho como funciona. Muito bem. Aqui, né, nós estamos falando de atos processuais, então, quais são as possibilidades, como é que funcionam essas decisões. O relator, quando ele recebe esse processo, quando ele recebe um recurso, ele pode tomar alguma decisão sozinho. Né? São chamadas decisões monocráticas. Veja, né, não pode confundir que decisões de relatores são decisões monocráticas. Não, decisão monocrática é aquela decisão tomada sozinho. Então, por exemplo, o juiz singular, o juiz de direito, quando ele dá a decisão dele lá no primeiro grau, a sentença, por exemplo, é uma decisão monocrática. É ele que decidiu sozinho. Tá? E o relator, né, dentro do trâmite do recurso, dando essas decisões, elas também podem ser despachos ou decisões interlocutórias, mesmo os atos lá praticados pelo juiz. Né? Então, dei alguns exemplos aqui. Uma decisão interlocutória dentro de um recurso, que é dada pelo relator sozinho, pelo desembargador sozinho. Negou efeito suspensivo ao recurso. Né? Então, via de regra, os recursos têm alguns efeitos. Né? Então, o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é aquele que devolve o processo para o Poder Judiciário. O juiz ele fala, está aqui a sentença, você perdeu. Aí você fala, não gostei dessa decisão, vou recorrer. Recorre. Quando você recorre, você devolve o processo. Fala, não, pega isso aqui e julga de volta. Eu não gostei do que você falou. Então, você devolve o processo. Efeito devolutivo sempre tem nos recursos. Efeito suspensivo, nem sempre. O efeito suspensivo quer dizer que esse processo para. Eu não posso, o juiz decidiu, você ganhou o processo. Muito bem. Quando você recorre, será que vai continuar já valendo essa decisão e você já pode ir executando a parte, já pedindo para o juiz penhorar os bens dela, etc. ou não? Depende, tem que ver se cabe efeito suspensivo ou não nesse recurso. Quando o desembargador dá uma decisão e fala, nega o efeito suspensivo ao recurso, inclui em pauta para julgamento colegiado, por exemplo. É uma decisão interlocutória. É um ato, é uma decisão monocrática, um ato processual, com natureza jurídica de decisão interlocutória, cabe recurso. Ou ele pode também proferir um despacho de mero expediente. Às vezes o processo sobe para o tribunal, o desembargador quer entender mais ou menos o que ocorreu ali, né? E às vezes ele pede para o juiz um esclarecimento. Ele fala para o juiz lá de direito, fala, juiz, apresente para mim aí esclarecimento sobre o caso. Né? E o juiz ele vai fazer uma peça, uma nova peça, dando as informações solicitadas. Né? Essa decisão é um mero despacho, né? Porque não tem conteúdo decisório. É só um pedido para movimentar o processo. Tá? Então, essas são as possibilidades de manifestação dos desembargadores. Tá? Aqui o que eu já tinha falado, só que está no slide. Né? No julgamento do recurso, são declarados votos de cada desembargador. Pode ser por unanimidade ou maioria de votos.
Beleza. Dúvidas, pessoal? Nós vamos entrar agora na outra... Professor, Fala. essa aula vai ficar disponível aonde ela é gravada? No YouTube. Eu preciso passar o canal para vocês aqui. Deixa eu já fazer isso. Certo. Eu perdi aí uns 20 minutos de aula, o Zoom tá me botando para trás. Aí não consegui acompanhar questões de trabalho, algumas explicações, se estiver gravado vai ficar melhor, né? Isso. Vou pegar o link aqui que daí eu já colo para vocês. Já tem as aulas da semana passada lá disponíveis também. Cadê? Aqui. O link tá enorme porque para botar um nome bonito no canal do YouTube você tem que ter bastante seguidor e etc, né? Então atentem, tá lá escrito TGP, tá? Tem aulas minhas lá também para as turmas de direito, para as turmas de primeiros períodos de todos os cursos, que é direito geral, e tem aulas de inglês também lá para o pessoal de tecnólogo e técnico, etc. Então, atente que tá TGP, aí tem a data das aulas lá que já foram disponibilizadas. Essa aula também fica disponível. Vai ficar, né? Eu preciso subir ela antes pro YouTube. Beleza. Ok, então vamos adentrar agora num novo tópico. Nós vamos fechar a aula. Professor, você passa aula de penal também? Era para eu assumir penal esse semestre, mas não consegui por causa dos horários. Eu já estava dando aula nesses horários e acabou não batendo o meu horário. Mas por enquanto não, ainda não dei essa disciplina aqui na FATEC. Ok. Deixa eu passar novamente, então, para quem não teve acesso, eu não sei se você já teve também, esse aqui é o link para o Google Drive, onde está disponível esses slides de aula e o arquivo do trabalho com as instruções do que tem que ser feito lá, tá? O que vai ser cobrado. Muito bem. Então, tempo dos atos processuais, né? Então, nós falamos dos atos processuais, vimos tudo aqui, né? Decisões do juízo, manifestações das partes, dos auxiliares da justiça, de outros sujeitos lá no processo, peritos, né, que podem se manifestar, tradutor, né, intérprete, etc. E, né, para isso, a gente viu, né, fiz essa cadeiazinha aqui bem simplificada da marcha processual, para a gente ver que o processo ele é uma sequência de atos destinados a uma finalidade, né? Qual é a finalidade do processo? Né? É chegar à jurisdição, né? Chegar à prestação jurisdicional, né? Que o juiz nos diga o direito. Né? Famosa frasezinha, né, utilizada, dá-me factum dabut bius, né? Dá-me os fatos que eu te dou o direito. Você apresenta para o juiz os fatos e ele te diz qual é o direito, a finalidade do processo. Com essa sequência lógica de atos processuais é chegar numa decisão, chegar na prestação jurisdicional. Muito bem. Então, para isso, pessoal, né, como é um sistema organizado de atos em sequência, em cadência, é muito importante observar que esses atos eles têm tempo para serem praticados. Né? Vejam, à medida que você ingressa com uma ação, né, eu falei lá sobre o princípio do impulso oficial. O Poder Judiciário ele vai impulsionando esse processo, ele vai tocando esse processo, jogando ele para a próxima fase. Né? E à medida que você vai vencendo etapas do processo, né, então, entrei com a inicial, né, pedi justiça gratuita, foi distribuído para uma das varas, aí chegou lá na mão do juiz, ele pode mandar você emendar essa inicial, aí você emendou a inicial, aí o juiz falou, agora está ok. Veja, né, não volta atrás mais esse processo. Né? Esses atos que foram realizados, que já foram concluídos, eles não retornam mais. O processo ele vai andando nessa sequência, nessa marcha lógica. Pode acontecer de voltar atrás um processo, né, de ter que realizar os atos novamente? Pode. Tá? Isso é uma aula que eu vou ter que gravar para vocês, porque
não vai ser matéria de prova, mas é matéria dessa disciplina, que são as possibilidades de anulação, né, dos atos processuais. Então, às vezes é cometida uma nulidade, há um ato nulo lá atrás no processo, né? E aí você tem que voltar ao processo a partir daquele ato nulo, né? Tem que realizar ele novamente. Então, acontece, né? Às vezes está lá, dá um exemplo no processo penal, o juiz profere uma sentença utilizando de uma prova ilegal. Mas para ele considerou lícita aquela prova. E esse processo tramita e chega lá no STJ. E no STJ o ministro fala assim: essa prova é ilegal. Não podia ter sido proferida nenhuma decisão com base nela. E aí? Ferrou, né? Processo praticamente tramitando inteiro com base naquela prova. O que acontece? Tem que voltar esse processo lá atrás, lá da onde surgiu esse vício, e aí ele vai ser continuado lá de onde ele tinha criado esse vício. Então aí acaba voltando, né? Mas na sequência lógica, na sequência comum do processo, sem nulidades, todos os atos que vão sendo praticados vão impossibilitando, né, o processo de falar na redundância do português coloquial, né, de voltar para trás, né? O processo ele não é retrógrado, não tem como praticar esses atos. Muito bem, né? Aqui uma definição de Carnelucci, um processualista italiano, processualista civil italiano, é um livrinho de 1951 dele, né, que diz lá: o tempo dos atos processuais significa que devem ser realizados em determinado momento temporal, isso é, dia, hora, etc., né, e em determinado espaço de tempo, né? Esse espaço de tempo é o famoso prazo processual, né? Para quem vai advogar aí, é o terror, né, do advogado, é o prazo, né? Que é o que você vive. A partir do momento que você recebe a OAB e aceita um caso, a sua vida está condicionada a cumprimento de prazos processuais, né? Que é, então, a discussão que a gente vai ter sobre tempo do processo. Tá? Aqui, esses atos, pessoal, esses atos determinados, têm que ser praticados dentro do chamado expediente forense. Tá? Então, existe um expediente forense que vai demarcar qual é a hora que eu posso, qual é o tempo que eu tenho realmente para praticar esse ato. Tá? Veja, na época do processo físico, né? Que horas que você poderia ir e peticionar nesse processo? Na hora que o fórum está aberto, por exemplo. É o horário do expediente forense. Se o fórum está fechado, paciência, né? Se você perdeu um prazo porque fechou o fórum, você saiu correndo, chegar no fórum, né? E bateu lá 6:01, fechou a porta do fórum, né? O juiz já está entrando no carro, indo embora. Acabou o expediente forense. Você perdeu, né, o tempo para praticar esse ato processual. Claro que com o processo eletrônico isso mudou e nós já vamos ver aqui como é que ele funciona com base aí na legislação. Muito bem. Professor, diga lá. No caso ali no exemplo do STJ, quando tem uma prova ilícita no processo e ele segue a tramitação aí de acordo com as instâncias, no caso do STJ para cima, não seria referente o que é de direito e na parte ali até a segunda instância o que baseado em provas? Sim, mas veja que ali, né, então, quando a gente vai para o STJ, para o STF, não se discute mais fato. Eu não discuto mais o fato do processo, mas quando eu estou discutindo a licitude ou ilicitude de uma prova produzida, eu estou discutindo o direito aplicado sobre a produção da prova, e não sobre a prova em si. Né? Quando você vai discutir o fato, para dizer assim, olha, né, nessa prova, nesse vídeo aqui que foi feito, dá para ver que ele estava agindo em legítima defesa, ou será que não era legítima defesa? Porque ele puxa a arma desse jeito, ou não puxa, ou faz isso, ou faz aquilo. Eu estou discutindo o fato. Agora, essa prova foi produzida de maneira ilegal. Estou discutindo o direito, né,
atrelado à produção da prova. Por isso que daí pode ser discutido, sim, lá nas instâncias superiores, a produção da prova. Tá? Deu para entender a diferença? Certo, então no STF também tem essa possibilidade, hein? Sim, sim. Você vai discutir, por exemplo, uma questão constitucional, uma questão de súmula do STF, se é sobre a aplicação do direito, pode discutir, né? Só atentar aí para a competência de cada um dos tribunais, né? E dependendo também do ato que você vai praticar, dentro do recurso extraordinário para o Supremo e no recurso especial para o STJ, aí são os requisitos, tá? Fiquem tranquilos que isso aí vai ser matéria específica, tá? E alerto para vocês, pessoal, estudem bem isso, são poucos, né, são poucos aí escritórios, para quem quer advogar, que manejam bem esses recursos nas instâncias superiores. Então, fica a dica, né? Saia da mesmice. Perfeito, professor. Obrigado. Valeu. Vamos lá. Tempo dos atos processuais, né? Dentro do slide, o professor coloca lembretes para ele, né? Vamos ler os artigos 212 a 214 do CPC. Vamos lá. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Né? Então, vejam, pessoal, o que isso aqui está dizendo para a gente. Né? Atos processuais externos devem ser praticados em dias úteis, das 6 a 20. Vejam, que hoje, né, se o juiz quiser, né, o juiz quer dar um despacho, 3 da manhã, ele acordou, está com insônia e falou, vou trabalhar. Ele da casa dele, abre lá o processo eletrônico, vê o que tem que ver e pode praticar um ato processual. Dá um despacho, é um ato. Né? Claro que não é a intimação, né? Você não vai receber um e-mail, não vai apitar seu telefone 3 da manhã, não porque alguém te intimou, mas às vezes porque atrasa, né, o sistema do Poder Judiciário. Então, por isso que eu falo, o advogado ele vive estressado, porque às vezes realmente você está 2 da manhã e apita seu celular e diz lá, nova intimação no processo. A última coisa que você quer ver é intimação de processo, 2 da manhã, por exemplo. Né? Mas acontece. Agora, vejam, atos externos. Né? Que tipo de ato externo nós temos? Exemplo, né? A citação, por exemplo. Então, vai fazer uma citação por oficial de justiça. O oficial de justiça tem que ir atrás da parte que vai ser citada num processo. O Código de Processo Civil, ele delimita um horário para isso. Tá? Dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite. É um prazo extenso. Tá? Cuidado, né? Alguns atos ainda podem fugir a essa regra, dependendo, né, de como precisa se fazer essa citação. Às vezes, né, eu posso conseguir que o juiz dê uma decisão no sentido de autorizar uma citação fora de hora. Né? Então, para que serve isso, né, pessoal? Para resguardar o perecimento do direito. Ou alguém que está se ocultando, o réu está se escondendo, você não consegue citar ele. E aí você descobre, né? Você não acha o cara, e você descobre um dia que ele vai estar numa balada, né? Meia-noite ele vai chegar, vai sair, sabe que Deus que hora, você corre, consegue, né, que o juiz peça lá a citação para o oficial de justiça aí e fazer a citação da pessoa naquele local. Pode acontecer? Pode. A citação ela pode se dar. Né? Para busca e apreensão também, né? Se a pessoa está se escondendo, claro, né? Aí vai depender sempre de decisão judicial. Via de regra, né? O comum é atender estes horários aqui. Vai acabar a aula aqui, pessoal, né? Vai fechar o Zoom, então vou reiniciar. Voltem para a gente encerrar. Só vou falar mais um pouquinho e a gente já encerra.